Só para avisar, para quem quiser, nos próximos que a gente vai fazer a palestra, a gente tem esse QR Code que está nessa coluna, que está ali perto do café, é só direcionar com a foto no celular e você tem um link para você entrar no grupo. Então, você vai poder, né, a gente vai divulgar pelo Instagram, mas quem já quiser fica lá e a gente usa para divulgar esses eventos. E a gente pede que, se vocês puderem também, né, trazer os amigos, indicar, e a ideia, eu acho que para um primeiro, nós somos mais de 50 aqui, eu acho que já é um grande sucesso, então eu estou bastante feliz. Mas eu acho que a gente tem, né, possibilidade de trazer muito mais gente. O que faltou agora é agradecer o Bunkyo, que cedeu o espaço, cedeu a infraestrutura, forneceu essa organização que eles já têm, tá? Mas eu quero dizer que esse projeto é iniciativa da Comissão de Artes Plásticas. A gente não teve patrocínio, esse primeiro encontro a gente não teve patrocínio. Foi uma ideia nossa, em conjunto, esforço nosso. E vamos ver se a gente no futuro consegue, se o projeto vingar tal, a gente consegue um patrocínio e a gente consegue melhorar algumas falhas que porventura possam ter ocorrido, tá? Mas é isso, tá bom? Obrigado a todos. Vou passar para a Lucy. O nome é muito parecido, né? Eli e Lucy. Bom, agora eu vou fazer umas perguntas para a Eli, referente, né? Eli, todas as sobre a profissão artista plástico. Quais as opções que o estudante ou o artista iniciante, né, de artes para se colocar no mercado? Nossa, é uma pergunta um pouquinho complexa para ser respondida, né? Não existe uma resposta só. Nós acabamos de sair de uma pandemia, né? Nós ainda estamos saindo de uma pandemia, e eu acredito muito que nesses 2 anos que se passaram, todos ainda enclausurados, que a arte tenha sido a única forma das pessoas encontrarem uma forma de continuarem sãos, né? E a questão do artista como um profissional para entrar é trabalhar muito, né? Porque isso foi uma coisa que eu sempre ouvi de todos os artistas. O artista plástico, independente da área que ele tenha escolhido, ele sempre vai estar trabalhando, ele sempre vai estar produzindo, independente do que esteja acontecendo, né? Ele precisa ter uma profissão para ele poder custear o material? Sim, e isso é válido, né? Então, ele tem que trabalhar, mantenha essa profissão, mas volte para o seu ateliê, volte para a sua salinha, para o seu canto e não deixe de fazer. Não existe uma receita pronta, gente. Mas, assim, isso que eu vou falar é uma coisa que eu sempre ouvi dos artistas. O Wakabayashi, principalmente, que foi o que eu tive mais contato nos últimos anos, ele ficava muito bravo quando a gente colocava o preço antes da obra estar pronta, né? Então ele não admitia que a obra ela estivesse vendida antes mesmo dela estar pronta, sabe, fora do ateliê. Então ele falava assim: não, eu não quero que coloque o preço na legenda. Na legenda vai só o valor. Então, assim, trabalhem, né? Trabalhem. Vocês que são artistas, eu acho que deve ter muito artista aqui hoje, né? Eu não trouxe uma resposta, mas eu trouxe vários caminhos que vocês precisam percorrer e persistir, porque antes de vocês, outros artistas percorreram e passaram muito mais, vamos dizer assim, dificuldade, né? Porque eles, na verdade, agora voltando um pouquinho a falar sobre os imigrantes, né? Os artistas imigrantes, os artistas a nível brasileiros. Eles, na verdade, quando chegaram e começaram a fazer esse trabalho, eles se agruparam, eles formaram um grupo, né? O grupo SEIB, todo mundo conhece a história, mas não houve em momento nenhum a intenção da parte comercial, cada um tinha a sua profissão, né? O que aconteceu foi que, consequentemente, eles se organizaram, eles cresceram e eles começaram a promover as exposições. Foi quando eles começam a entender que o trabalho que eles estavam fazendo era um trabalho que reunia as pessoas, que difundia o que eles estavam fazendo. Então, assim, não dá para responder isso com uma única resposta que não seja... observem bem,
escutem bem o que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Isso que eu acabei de mostrar, né, nessa primeira parte, eu trouxe essas diversas exposições que eu produzi, que eu acompanhei e que conheci de artistas. Todos eles são artistas, todos. Desde o professor Erison, que faz Sangetsu, que lançou um livro, a professora Etsuko Yamada, que faz o furoshiki, né, difundindo um pouco da cultura japonesa, dos hábitos, né? O Jed, o Yoshitaka Amano e outros, né? Todos eles são artistas na mesma intensidade, porque o propósito de todos eles é fazer e mostrar o que eles fazem de melhor. Esse é o trabalho do artista profissional. O artista plástico, ele tem diversas vertentes. Ele tem vários obstáculos para passar. Nós temos hoje diversos meios de comunicação que está difundindo o trabalho, cada um do seu modo, né? Entrar numa galeria de arte hoje é o privilégio de ter alguém olhando e observando o seu trabalho a todo momento. Eu estava comentando agora há pouco que um dia eu recebi a visita do Ricardo Akagawa, que é um dos maiores colecionadores do Brasil. Ele é um colecionador Nikkei, né? Ele não se preza mais a colecionar obras de artistas Nikkeis. Hoje ele é um colecionador de grandes obras de arte, de artistas internacionais também. Então, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que nós temos colecionadores em potencial, mas eles também, igualmente a vocês que estão estudando, também estudam a trajetória, né? Então, tudo isso precisa ser colocado no dia a dia. Então, assim, não tem receita, gente. Tem que persistir. Se tem propósito. Eu vejo muito a Selma, eu vejo muito artista, tá aqui também. Eu vejo que vocês fazem um esforço enorme, né, usando as mídias sociais, porque não tem outros meios que difundam. Mas acredite numa coisa, nós estamos passando por um momento onde muitas formas de fazer exposição vão mudar. Eu acredito muito nisso, porque nós temos um ponto desfavorável a nós, que é nós não temos apoio nenhum, né? De quem deveria vir não vem, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos realmente que nos estar monitorando entre nós mesmos, né? O que é que pode ser melhorado, né? Hoje, esse encontro, né? Esse primeiro encontro, ele é uma iniciativa com o intuito de que cada um de vocês voltem, retornem às suas casas, mas que tragam no próximo encontro novas ideias e novas formas de poder difundir, né? Democratizar o que nós temos. Hoje eu tenho um pensamento macro das coisas que eu tenho. Macro, quando eu digo macro, assim, tudo que eu tenho aqui, mostrei, que não é tudo, eu não quero que fique comigo, eu quero que isso seja difundido, né? Então, eu até agradeço o convite de vocês pela oportunidade. É a primeira vez que eu faço esse tipo de exposição, né, da minha trajetória. Então, precisa haver essa consciência. Cada um de vocês está fazendo um pedacinho, né, daquilo que ainda a gente não sabe as consequências que virão, tá? Mas, assim, é uma pergunta muito difícil de responder. Eu gostaria de ter essa resposta, eu gostaria mesmo, mas nós não temos ela ainda, tá? A outra pergunta: as galerias recebem o artista com portfólio sem indicação e sem apresentação, ou ele tem que ter um QI? Não tem jeito. Isso é uma coisa assim que talvez não mude, a não ser que surja um novo Titilo Matarazzo generoso que vá atrás, né, daquele artista que está se empenhando, mas nós não temos mais alguém que faz o mesmo papel que ele fez muitas vezes, né, lá atrás. As galerias, cada uma tem uma política, né, de aceitar a representar um novo artista. Mas eu acho que uma boa apresentação é a sinceridade,
né? Você chegando num espaço onde você sonha um dia expor, eu acho que você tem que chegar na pessoa certa. Eu desejo muito expor, sabe? Porque assim, entenda uma coisa, quando você nunca trabalhou numa galeria, você nem sabe como é que funciona uma galeria. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se expor. Se exponha. Chegue e fala que o Ricardo, ele falou uma coisa para mim que eu achei fantástico. Ricardo, como que você aposta? Como que você acerta, né, nesse artista? Como que você consegue saber? Não, eu não tenho essa certeza. Eu simplesmente vou acompanhando a trajetória dele. Então, assim, vai trabalhando, porque essas pessoas estão olhando o trabalho de vocês. Quanto às exposições, elas precisam estar acontecendo. Quanto aos salões, vá participando. Se é um salão que tem a ver com o repertório que você tem para mostrar, mostre o melhor que você tem para mostrar. As pessoas estão olhando, sim, né? Porque nós acreditamos, eu principalmente que fico do outro lado, né, da mesa, eu sempre vejo, é difícil falar, não dá para receber, porque assim, os espaços estão se reduzindo. Nós não temos muito estabelecimentos que possam expor as obras de todos vocês, né? Então, a forma de vocês poderem expor é através dos salões, mas também repensar os salões a partir de agora com temas, sabe, acompanhando um pouquinho o momento sociopolítico que nós estamos vivendo. É uma forma de vocês manifestarem a arte, é uma forma de também fazer parte dos movimentos, exatamente, porque muito do que nós temos na história da arte, ela foi provocada por algum momento tenso, né? Onde um grupo de artistas se rebela, né? Então, assim, eu acho fantástico essas histórias. Eu não vejo mais isso, né? Então, assim, eu recentemente estou tentando fazer uma atualização, né? E eu tenho muita dificuldade de lidar com instalação e artista performático. Então estou indo atrás só de cursos com esse repertório. Por quê? Porque eu sempre só lidei com obra de arte tangível, sabe? Quadro, gravura, escultura, né? E aí, de repente, chega uma instalação, um artista que só faz instalação, né? Um Guto Lacais, né? O Guto, adoro o Guto. E também os artistas performáticos. O que acontece? Quando você chega e fica de frente com o trabalho de um artista performático, quando você não conhece a trajetória e o repertório dele, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui na frente dele? Né? Porque assim, são corpos nus, são pessoas quase surtando, e aí você fala assim, nossa, eu vim ver isso, né? Então era assim que eu interpretava o trabalho de artistas performáticos. E não, quando eu comecei a entender a arte performática, eu entendi que ele é muito e tão trabalhoso quanto o trabalho de ateliê que vocês fazem, tá? É quase como você ter que montar um cenário mesmo, um teatro, sabe? Para você fazer um único registro, uma fotografia, um vídeo. Então eu fui entender que o artista performático, ele começa a ganhar prestígio quando o trabalho dele começa a incomodar uma crítica que é totalmente contra, quando o artista começa a provocar, sabe, temas que pessoas não gostam de falar muito. Esse é o verdadeiro artista. Esse é o artista que a gente não vê muito. A gente vê, sim, mas eles são muitos hoje, né? Não dá para a gente selecionar, tá? O que faz do cidadão ser um artista plástico? Nossa, difícil. Eu acho que qualquer um de nós pode se tornar um artista, né? Eu não sei se vocês já se ativeram, mas a palavra arte tem muito a ver com técnica, né? Arte culinária, arte visual. Quando eu tomei conhecimento disso, eu falei assim, nossa, então o artista, na verdade,
é aquele indivíduo que fica lá por diversas vezes tentando e querendo fazer o melhor, né? Então a arte é, na verdade, a busca do aprimoramento técnico. O que faz, eu acho que é tudo uma questão de decisão, porque decidir se tornar um artista plástico é um ato muito corajoso hoje em dia. Mas eu acredito também que cada um que está aqui e faz a sua parte tem um propósito com o trabalho que tem para deixar para a posteridade. Foi difícil essa, hein? Quais são os maiores desafios de um artista plástico, do seu ponto de vista como catalogadora de artes? Qual o maior? Quais são os maiores desafios de um artista plástico, do seu ponto de vista, para poder fazer a catalogação da arte desse artista? Não. Então eu vou falar de um artista já falecido, tudo bem? Tá? Porque é a minha especialidade. É assim, o artista, ele se preza a fazer o trabalho dele. Ele nunca vai parar para ficar colocando código, organizar planilha, né? Fazer foto. Talvez um ou outro talvez tenha hábito, mas a maioria não faz. A maioria realmente se entrega e se mergulha. E de corpo e alma ele faz o melhor trabalho. A maior dificuldade que as pessoas que estão nesse ramo da catalogação, de inventariar um acervo, né, de um artista que já não está mais conosco, é a obra falsificada, principalmente quando o artista já é falecido. Eu tenho aqui um amigo que chegou aqui, James, obrigada, viu? Nós temos a presença de um grande leiloeiro, que também é um grande amigo, que foi um grande amigo do Mab, é um grande amigo meu também. Obrigada, James. James é do mercado de arte, né? Ele tem um escritório de arte que promove leilões. E é com eles que eu aprendi a enfrentar essa dificuldade. Obra falsificada, né, James? A obra falsificada é o maior desafio de todo o trabalho de quem faz a catalogação. Por quê? Eu ia entrar no assunto durante o curso, então não vou falar muito. Porque entra uma situação de crime, entra uma situação de como que fala, gente? Quando a gente não tem poder suficiente de falta de autonomia, nós não temos poder, quem está fazendo esse trabalho. Então, eu só não vou entrar muito, porque senão eu vou ser repetitiva, mas a maior dificuldade é enfrentar um momento de ter que levar para outra parte que a obra não é boa, né? Tanto é que por orientação jurídica eu sou proibida, eu não posso falar no momento do atendimento que a obra é falsa, eu tenho que falar que a obra não é reconhecida, porque eu não sei o que pode trazer de consequências uma resposta mal dada, tá? Mas é muito difícil, porque você não sabe o que está por trás das intenções dessa pessoa. Às vezes não tem má fé. Às vezes está acontecendo por ter sido vítima também, mas às vezes pode ser que sim, tenha. Eu já enfrentei muitas situações, vou contar depois. Bom, pouco se fala em arte digital, mas a prática é muito recorrente, né, hoje em dia. Como você vê essa arte? Olha, é um assunto que eu não domino muito, mas eu estou vendo bastante. Recentemente eu vi um trabalho de um grupo chamado Obvious. O trabalho deles entrou para o leilão. Se eu não me engano, ele estava para ser leiloado por algo em torno de 6 ou 7 mil dólares. As cifras cresceram, assim, foi para mais. E aí, o que eu achei interessante nessa matéria foi quando foi abordado por uma curadora, né?
Porque foi um trabalho produzido, foi um trabalho que foi produzido, foi levado a leilão, não é um trabalho só digital, e foi leiloado, né? E a curadora, ela chegou e falou assim, mas e aí, quem é o autor dessa obra? Então esse grupo respondeu, eles foram muito sensatos, foram muito francos, o grupo respondeu assim, quem construiu esta imagem foi a inteligência artificial. E aí, quando eles falaram que foi a inteligência artificial, ou seja, eles tiveram que utilizar um computador, um programa feito por alguém, e quando essa curadora pergunta quem é o autor, quem detém os direitos autorais, eles não souberam se posicionar, porque os direitos autorais, ele é dado para quem cria a obra. Então, nesse caso, seria de quem fez o programa, ou talvez não. Então, assim, são vários assuntos que se desdobram, mas que ainda não tem uma narrativa, não temos nada de concreto, não temos leis. Mal sabemos explorar os direitos autorais, né? O que podemos dizer sobre uma arte digital, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não sair falando qualquer coisa, mas eu acho que a gente também não pode deixar de lado, achando que ele, né, banalizando. Não, ele tem a sua grandeza de importância, porque a gente está falando de várias gerações que são bem mais novos do que nós, né? E talvez esse seja o futuro das artes. Para finalizar a minha fala, né, de perguntas, qual a importância de se fazer o registro da arte? De catalogar. Mas eu vou... Você vai dar... eu ia falar, eu acho que eu vou deixar para falar depois, tá? Vou passar a pergunta, então. Então, eu vou passar, então, para a Cláudia, né? Que ela... Vamos fazer depois. Pode ser? Pode ser? Tá. Não, então, a segunda parte agora, eu vou falar muito do trabalho que eu acabei desenvolvendo e do Cataloga.com, que é uma empresa que eu acabei abrindo, né, durante esse trajeto. Então, só para pontuar, deixar bem claro aqui que eu sou a coordenadora do projeto de catalogação geral do Manabumab, mas o Cataloga.com é que tem essa gestão independente, ela é só parceira do Instituto Manabumab, tá bem? Eu trabalho como gestora e também faço projetos culturais no Jomab Espaço Arte e Cultura, mas assim, não tenho vínculo nenhum com o Instituto, tá? O Cataloga.com, que faz esse trabalho de catalogação do acervo do MAB, ele é um parceiro, tá bom? Só para deixar pontuado, porque agora eu vou entrar no assunto. Deixa eu ver se eu tinha uma coisinha para falar. Tá. Antes de começar, eu só queria finalizar. Todos são artistas até que se prove o contrário, certo? Então, eu queria dizer assim para vocês, eu não estou aqui hoje conversando e contando isso tudo para vocês porque eu criei tudo isso, não. Na verdade, eu tive um despertar em 2004, quando eu recebi um convite para participar de uma banca, de uma especialização pela faculdade, pela ECA. Eu nem sabia que eu estava respondendo perguntas para uma aluna, né? E esse convite veio de forma, assim, inesperada e eu acabei aceitando. Eu vou dizer assim para você que daquele momento em diante eu comecei a entender, né, a importância de estarmos próximos também do mundo acadêmico enquanto conteúdo, tá? Não desmerecer e não banalizar, porque tudo o que eu tenho hoje foi transformado por fomentos que eu adquiri frequentando, perguntando, estando nos locais, nos espaços dentro das universidades, né? Então eu falo brincando hoje que o pessoal lá
da Estação Pinacoteca, da própria Pinacoteca e de outros, né? Eu sou a única que é do meio do mercado de arte que está dentro do mundo acadêmico, né? Porque às vezes a gente tem que se apresentar, aí faz, o que você é? Eu sou do Espaço Arte e Cultura. Então eu sou a única que frequenta esse tipo de ambiente. E eu, na verdade, vejo que, não que devam ir, né? Os outros devam ir, mas eu falo que faz toda a diferença quando eu vou conversar com vocês, ou, sabe, com quem quer que seja. Faz diferença porque é nesses detalhes, nessas entrelinhas que você começa a encontrar o que a gente chama, aquela informação que você acaba transformando em conhecimento e que ninguém nunca mais vai tirar de vocês, tá? Então, era isso que eu queria só reforçar. Nunca deixe de lado, vá atrás desses fomentos, busquem, perguntem muito. Eles estão lá para isso, eles são muito agradecidos por eles estarem sendo úteis a nós, tá bom? Era isso. Vamos lá, Hiro? Vamos ver. Aqui... eu estou no 36. Tá, então já cheguei no projeto de catalogação Manabu MABE. Eu recebi a anuência, né, a autorização para cuidar do projeto de catalogação do MABE em 2010, com muita insistência. Foi muito demorado, mas eu insisti muito porque eu ouvi demais. Eu recebia muita reclamação das pessoas do mercado de arte, porque estava circulando muita obra falsa do MABE. E todo mundo vinha reclamar comigo, por que vocês não fazem alguma coisa? Achando que nós éramos instituto. Então era onde eu respondia, não somos o instituto, né? Eu estou aqui no Espaço Arte e Cultura. E foi quando eu levei a problemática para o presidente do instituto, né? E com muita insistência eu consegui organizar, e acredito que hoje eu tenha conseguido organizar o lugar do MABE dentro do mercado de arte. Então, quando eu começo essa relação com o mercado de arte, surgem várias situações. Então, vem também essa consciência da preservação da memória, né? Porque cuidar não é só atender, você tem que se inteirar de vários assuntos que estão no entorno de um quadro. Então, vocês que estão produzindo suas pinturas, lembrem-se que tudo isso vai fazer parte um dia do seu trabalho, né? Que vai estar por aí sendo exposto. Eu pontuei algumas itens em vermelho porque são o que eu vou falar hoje. Eu não vou falar de todos porque os outros entram em assuntos de museus, de produções, né? Então não tem necessidade. Deixa eu virar, senão eu vou ficar torcicola aqui. E aí... beleza. E aí, então, a gente vai começar agora com a parte de documentação e arquivologia. Acervo e arquivo pessoal de um artista, tá? Pode passar. Pode ir. Bom, quando a gente começa a organizar um acervo de um artista, a maior dificuldade é quando ele não está mais presente, porque a gente não tem ele para dar a anuência, né? Então, quando eu assumo a coordenação da catalogação do MABE, eu acabei tendo que organizar e criar uma metodologia de trabalho, tá? Existia, eu não sei, não, se existia não me foi passado, mas eu acabei criando e adaptando. E hoje eu consigo dizer para vocês assim, que tem existe um formulário de pedido de registro que precisa estar preenchido. Nós precisamos ter as imagens, né, para comprovar a existência dessa obra, não pode ser simplesmente digital. E aqui, assim, não dá para vocês lerem, mas é como eu vou desdobrar. Pode chegar. É assim que se desdobrou toda a parte de metodologia.
É a partir, olha só, isso serve para todos vocês que são artistas, né? Não vai dar para ler mesmo, não dá. São vários desdobramentos, são